Olá, queridos. Então, vamos lá para o nosso segundo vídeo de hoje, quinta-feira, 6/8/2020. O vídeo agora é História. Bom, em História, no último vídeo, a gente viu o quanto era misterioso o oceano para aqueles navegadores, né, que eram corajosos, destemidos e, além de tudo, ambiciosos, né? Vimos que algumas pessoas achavam que a Terra era plana, como se fosse o tampo de uma mesa, e que quando eles não voltavam dessas grandes navegações era porque eles tinham caído num abismo, segundo a imaginação deles, como se fosse a queda de uma cachoeira, e lá eram sugados por terríveis monstros marinhos, né? Mas o que eles não levavam em conta é que as condições que eles estavam viajando eram precárias, não tinha higiene, faltava água, faltava comida, e eles ficavam embriagados, porque eles levavam a cachaça para as viagens, e aquilo deixavam eles embriagados, e muitas vezes eles ficavam também delirando, e isso fazia com que eles alimentassem essa imaginação, esse imaginário sobre os mistérios que haviam no oceano. Deixei um exercício para vocês, na página 105 e 106, que já estava lá no Educar, espero que vocês tenham feito. E aí nós vamos dar continuidade aqui agora na página 106, falando o continente desconhecido. Além de Portugal, outros reinos europeus também organizaram expedições muito importantes através dos mares. Cristóvão Colombo, por exemplo, chegou à América em nome da Espanha em 1492. Sua viagem se baseava na teoria de que a Terra era redonda. E segundo o viajante, se navegasse em direção a oeste, chegariam às Índias, pelo outro lado. O que ele não sabia era que no meio do caminho havia um continente desconhecido pelos europeus, a América. Então, quando Cristóvão Colombo aqui chegou, ele achou que estava chegando nas Índias, porque ele saiu de Portugal, seguindo a oeste, já com a ideia de que a Terra era redonda e que, vindo por esse outro lado, eles chegariam às Índias. Só que, na verdade, o continente que eles chegaram era desconhecido pelos europeus. Ele acabou chegando aqui no continente americano, especificamente no Brasil, tá? Então, o que a gente vai falar? O que a gente vai grifar? A gente vai grifar o seguinte: de Cristóvão Colombo, que tá ali no finalzinho da segunda linha, até 1492. E depois a gente vai grifar. O que ele não sabia era que no meio do caminho havia um continente desconhecido pelos europeus, que é a América. Tem uma imagem aqui de Geórgio de Lucy. Cristóvão Colombo chega à América em 1893. Ao chegar à América, o navegador Cristóvão Colombo comprovou a sua tese de que a Terra possuía formato redondo. Tá? Então, essa é a imagem que nós temos de Cristóvão Colombo desembarcando na América. Tá? Então, o continente desconhecido aqui nada mais é do que o continente americano. Tá? Eles erraram. Errando, eles acabaram chegando no continente americano. Tá? Eles não sabiam da existência desse novo continente. Então, o que nós vamos fazer agora? Na página 107, nós temos um poema chamado Mar Português. Eu gostaria que vocês lessem esse poema com bastante atenção, porque para fazer a atividade, vocês vão precisar utilizar as ideias contidas nesse poema e vão imaginar que você é um navegante do século XVI e vão descrever no caderno um dia de viagem pelos 7 mares. Vocês vão identificar alguns dos desafios que você e os outros marinheiros enfrentaram, tendo como referência aqueles apresentados no poema. Use sua imaginação. Então, no poema,
na hora que vocês forem ler, vocês vão prestar atenção, que ele fala de alguns desafios que os marinheiros enfrentavam nas grandes navegações, tá? Lembrando também, que eu acho que pode dar uma pitada aí na imaginação de vocês, sobre os mistérios do oceano. A gente viu as condições de viagem desses marinheiros e desses grandes navegadores, né? Então, essas informações, junto com as informações que vocês vão ter no poema, vocês vão descrever para mim no caderno de história e vão fazer para mim como se vocês fossem um viajante do século XVI, tá? Essa é a primeira atividade, tá na página 107. E para fechar, tenho Pensando Sobre, na página 108, que está falando para a gente que os grupos humanos se movimentavam desde quando surgiu a África, certo? A princípio, eles mudavam de lugar em busca de quê? Comida e um lugar para sobreviver. Então, eles eram considerados nômades, correto? Por quê? À medida em que iam acabando as coisas que a natureza oferecia, eles procuravam novos lugares para se instalarem, correto? Mas hoje em dia, quais seriam os motivos que impulsionaram uma pessoa a sair do lugar que ela nasceu e se dirigir a outro lugar? Para responder essa pergunta, vocês vão pesquisar sobre as migrações na atualidade, vão refletir e vão colocar a conclusão que vocês chegaram no caderno de história. Então, para responder essa pergunta, quais seriam os motivos que impulsionaram uma pessoa a sair do local que ela nasceu e se dirigir a outro, vocês terão que fazer essa pesquisa sobre as migrações e, após ler, não quero a pesquisa no caderno não, vocês vão pesquisar, né, sobre migrações, vocês vão ler e vão chegar a uma conclusão para a resposta dessa pergunta. Assim que vocês tiverem essa resposta, vocês vão escrever no caderno de história para mim, respondendo essa pergunta. Tudo bem? Então, são 2 exercícios de história. Um, que você vai ser um viajante do século XVI e vai falar das dificuldades que você enfrentou num dia de navegação, tá? Pegando as informações do poema português que está aqui na página 107. E eu Pensando Sobre, vou me responder essa pergunta: o que leva uma pessoa a sair do lugar que ela nasceu e procurar um outro lugar? Tem várias respostas para essa pergunta e eu gostaria de ouvir cada uma delas na nossa próxima live, que a gente vai fazer a correção, tá bom? Então, 2 exercícios de história aí para hoje. Um beijo e até a próxima.